A ideia de escolher voluntariamente sua morte nunca passou pela sua cabeça, nem por engano, porque sua vida era só dele. Se a vida não é minha, como a morte pode ser mais minha? Ele perguntou. O monge ficou em silêncio, e como não havia resposta que o satisfizesse, Lee planejou partir. Mas o monge o deteve, dizendo que se ele não pudesse escolher entre a vida e a morte, o enviaria a um lugar que não é nenhum dos dois, avisando que poderia ser um sonho do qual talvez nunca acordasse, mas se a sorte permitisse e ele conseguisse despertar, talvez uma nova opção surgisse em sua vida. Excelente. Aqui está a tradução e revisão da próxima parte do texto. Seguindo todas as regras que você estabeleceu, e agora voltamos ao presente. O monge diz que sua aparência era diferente de 2000 anos atrás. A escuridão sombria em suas costas havia desaparecido, e agora ele tinha vitalidade nos olhos. Então perguntou se Lee havia encontrado um novo jeito de viver. Lee respondeu que não, pelo contrário, ela havia desaparecido. A seita do demônio celestial foi libertada das correntes da escuridão e agora vive sob a luz do sol. O único propósito de sua existência havia sumido. Sua vida havia se tornado sem sentido novamente. Então, por que você ainda está vivo? Ele perguntou. Não era essa uma boa oportunidade? Se aceitar esse calor, que pode até derretê-lo, você se tornará cinzas e desaparecerá num estado perfeito de nada. Por que ele se agarrava tão desesperadamente à vida? Por que ele estava sendo tão teimoso nessa situação? Por uma promessa? Porque prometi proteger aquela garota, respondeu o monge. Mas era inútil, já que a morte apaga tudo, até as próprias promessas. Ele não tinha experimentado o universo? Não percebeu, ao encarar o universo, que é menor que poeira? Que valor tem uma promessa para algo tão insignificante quanto poeira? Além disso, aquela garota a quem ele se apegava tanto, ele nem sabia direito o nome dela. Mesmo lutando, ele não poderia protegê-la. Eu sei que vamos morrer de qualquer jeito. Mas sabe, eu não deveria ao menos tentar até o fim, e mesmo que eu tenha que queimar completamente, até não sobrar nenhum grão de poeira, eu não deveria tentar? Que importa vida ou morte? Se a morte torna a vida de alguém sem sentido, então é prova de que essa vida foi vivida do jeito errado. Agora percebi que a morte nunca pode realmente acabar com a vida, enquanto essa vida deixar memórias significativas, mesmo sendo menor e mais insignificante que poeira, porque a vida transcende a morte. Naquele momento, o monge se curvou e disse que a fronteira entre vida e morte, o reino da eternidade, havia sido alcançado. No instante em que tudo deveria ter explodido, uma luz gigantesca irradiou da porta onde Lee estava, e todo aquele fogo se dissipou num único momento. Siron, completamente surpreso, observava de longe a silhueta de um homem de cabelos brancos, que era Lee. Porém, a nave deles estava seriamente danificada. Agora, eles nem podiam se mover. Sun já disse a Serong que o custo do conserto seria enorme, e eles não tinham dinheiro. Mas Robert e Ser não conseguiam parar de olhar para Lee. Então, de novo, a garota ruiva teleportou para dentro da nave, perguntando que diabos eles tinham feito, mas eles também não sabiam. Então, todos se viraram para olhar Lee, que devorava uma porção de salsicha sem parar. A ruiva se perguntou quem ele era. Ela não tinha registros dele em nenhum banco de dados. A primeira coisa que fez foi gritar, perguntando quem diabos ele era e o que tinha feito. Mas de repente ela congelou, porque Lee começou a encará-la diretamente nos olhos. Agora Lee perguntou quem ela era. A ruiva se apresentou como Athena, uma mulher de 24 anos, filha de Athena, que ocupa o cargo de oficial administrativa do escritório de inspeção do governo humano. Ela também era solteira e tinha namorado 4 homens em toda a sua vida. Terminou com 3, mas um deles a deixou, embora eles nunca tenham sequer se beijado. Também não demonstrava interesse por contato físico, mas lá no fundo gostava. Ela se perguntou por que estava dizendo tudo aquilo, e Lee perguntou se ela era a responsável pela explosão. Athena respondeu que só executou a ordem que recebeu para encobrir o projeto Gantt a qualquer custo, pois estavam preocupados que o incidente virasse uma guerra civil entre facções. Mas Lee disse que não se importava com isso, que não queria ouvir mais nada dela e exigiu que, por causa da explosão dela, aquelas crianças sofreram danos, então ela teria que restaurar tudo ao estado original. Você pode fazer isso? Ele perguntou. Athena respondeu com total confiança que podia. Vários robôs em forma de insetos começaram a reparar os danos. Enquanto isso, Sund analisava a condição de Warren, percebendo que ela não sofrera danos cerebrais ou físicos. Foi apenas um desmaio, e ela acordaria em breve.
Lee comentou que aquilo era um alívio, e enquanto isso, Athena perguntou a Se quem era aquela pessoa de antes. Seong respondeu que ela deveria perguntar diretamente a ele, porque nem ela sabia, e começou a questioná-la sobre as coisas que ela fazia. Como quando ninguém a via durante as noites, Athena mandou ela calar a boca, ameaçando para que não soltasse uma palavra do que tinha dito hoje. Serong provocou, perguntando o que ela faria. Athena ficou completamente paralisada de novo, enquanto Lee a observava por trás, e logo depois ela estava em seu navio, se perguntando que diabos tinha acontecido. Que diabos ele é? Robert e Sunja disseram que tudo tinha voltado ao normal, que tudo estava funcionando direito. Serong disse que não, que quase tudo tinha voltado ao normal, olhando para o cabelo de Lee e perguntando se ele gostava daquele visual. Lee perguntou o que ela achava. Seryong respondeu honestamente que não gostava muito, que dava um ar de alguém que tenta parecer durão e se acha o máximo. Lee concordou, ele também não gostava. Então, o que fizeram foi cortar o cabelo dele como antes e pintar de preto. Cara, eu amo esse mangá. Agora, na seita do demônio celestial, Rentag ficou abalado depois da conversa com a matriarca, pedindo permissão para compartilhar informações com a sede, checando se havia alguém que voluntariamente se selou numa pedra há 2000 anos. A máquina informou que a idade era desconhecida, mas o nome era Lee McJean. Quando ele começou a buscar mais informações, tudo entrou em alerta máximo. Ficando vermelho, no planeta do Monte Hua, o pai de Warren estava profundamente envergonhado por nem ter percebido que sua filha passou por uma situação dessas. Lee perguntou se a garota estava bem. Depois de um exame exaustivo como precaução, não encontraram problemas, mas o mais sortudo é que ela nem se lembrava do que tinha acontecido. Naquele momento, ela estava na cozinha, preparando um chá de flor de ameixa. Ela sempre fazia isso para receber os convidados. Ela valorizava isso, porém Warren percebeu algo diferente. Todas as pétalas começaram a girar ao redor dela, e de novo, o pai dela fingiria que não via. Mas o carinho que ela tem por ele é sem dúvida algo que ele guardaria e prezaria só no coração, e junto com isso, ele também carregaria a vergonha. Lee respondeu que abaixar a cabeça pela segurança de uma criança não é vergonha, é dever de pai. E para um pai com quase 1000 filhos, vergonha é luxo demais. O pai de Warren olhou para ele de lado, pensando que ele parecia diferente. A aura que sentia antes sempre tinha essa magnitude quase insuportável. Lee se despediu, dizendo que partiriam assim que amanhecesse, pedindo para que se esquecessem um do outro. Quando saiu, o pai de Warren abaixou a cabeça. Por outro lado, Serong se olhava no espelho do quarto, observando mais de perto a marca no braço que tinham reimplantado. Justamente então, Lee chegou perguntando se podia entrar, mas Serong disse que essa era uma pergunta que ele deveria ter feito antes de abrir a porta. E agora, no topo do navio, eles se sentaram. Seryong perguntou por que ele tinha ido ao quarto dela. Lee, por sua vez, perguntou o que aconteceu com o clã Tang de Sichuan, pegando Seryong de surpresa. Ela disse que, resumindo, eles todos caíram. Foi uma ruína total onde todos morreram, menos ela. Essa pergunta ainda é pesada demais para ela, então preferia encerrar ali. Você busca vingança? Ele perguntou. É um esforço inútil, mas se quiser, eu ajudarei você. Sir perguntou por que ele se contradizia. Por que ajudar em algo sem valor? Porque sua vida tem valor, e eu sei que para começar uma nova vida, você precisa completar essa vingança. Seryong disse que era difícil aceitar isso. Apesar das palavras bonitas, ela sabe que ele é muito forte, mas não acredita que estejam tão próximos para compartilhar uma vingança assim. É melhor eu cuidar dos meus próprios assuntos. Lee respondeu que pelo menos para ele, eles são próximos. E isso porque, neste novo mundo onde ele renasceu, eles eram os únicos que ele conhecia. E se isso não bastasse, eu até arrastaria conexões inúteis do passado para ter uma dívida com a família Tang. No passado, o único homem que eu queria guardar na memória era Tang Chongwu, porque embora ele não aceitasse, foi o único que insistiu em me chamar de amigo. Ele era o jovem mestre do clã Tang naquela época, por isso Lee devia uma dívida a ele. Seryong disse que se é de 2000 anos atrás, seriam mais de 100 gerações. Era uma dívida velha demais para ser herdada, pedindo para que ele esquecesse. Vingança não escolhe sua espada. A vingança usa todos os meios necessários para alcançar seu fim, até perfurar o próprio coração. E se eu não conseguir impedir que você seja um tolo, ao menos serei a espada que o fará parar. Isso é puro cinema. Lee se levantou, pedindo que ela pensasse bem. Seryong disse que havia uma coisa que ela precisava. Lee perguntou o que era, e ela respondeu: me ajude a ganhar dinheiro.
na nebulosa de Andrômeda. No planeta Tartaruga, Sr. Jung levou Lee ao mercado dos canalhas, onde vendem artes marciais e todo tipo de coisa estranha. Lee perguntou por que tudo parecia tão deserto. Ela explicou que é por causa da natureza dos canalhas. Eles raramente saem durante o dia, porque podem acabar cruzando o olhar com alguém sem querer. Lee quis saber o que acontece quando isso ocorre. Aqui, isso sempre levava a conflitos, e mostrar fraqueza significava não sobreviver. Então, eles só saem à noite, fingindo não se verem, mesmo quando cruzam o olhar. Então, por que estamos aqui durante o dia? Perguntou Lee. É simples. Precisávamos encontrar alguém capaz de se mover à luz do dia. 3 caras caíram atrás deles, e a garota, montada em um deles, a reconheceu na hora. Não acredito que você veio aqui sozinha. Parece que finalmente cansou de viver. Ela a cumprimentou, enquanto Ser brincava, que ela não cresceu nem 1 centímetro. Você realmente parece desesperada para morrer, respondeu a outra, sacando uma espada vermelha. Mas Ser pediu para ela não perder a calma. Faziam 7 anos, ela deveria pelo menos cumprimentá-la, apresentando-a ali como Bai Aksari. Apesar de pequena, tem a mesma idade que eu. Era doce, mas ficou amarga quando descobriu que não cresceria mais. Mas éramos muito próximas. Vendo como a pequena queria rasgar Sari ao meio, Lee achou que não eram tão próximas assim. Sari disse que ela ficou brava por uma piada boba. Ela só pegou emprestado um manual secreto de artes marciais da família dela, a espada fantasma demoníaca. Mas é normal amigos próximos emprestarem coisas. E depois de pegar emprestado, Serang revelou que ela vendeu o manual, por isso ganhou o apelido de demônio, e também aquele navio enorme. Sai não conseguiu conter a raiva. Como pôde vender aquilo? Ela estava completamente louca, mas Ser pediu para ela se acalmar. Se ela veio aqui, era para devolver algo muito melhor, algo que vale dezenas de vezes mais que o manual da espada demoníaca. A outra mandou ela parar de falar besteira. Aquele manual era um tesouro das artes marciais antigas, de primeira linha. Como ela poderia ter algo mais valioso? E se tivesse, que mostrasse agora. Ser se escondeu atrás de Lee, dizendo, é isso, eu? Ele se perguntou, e Ser disse, você não prometeu me ajudar a ganhar dinheiro? Depois disso, Sai levou Lee e Ser até o pai dela, dizendo que não a trouxe porque confiava nela, mas porque precisava da permissão dele para matá-la. Serang disse a Lee para não ouvir que ela realmente gostava dela. Mas aquele lugar era a sede da Tríade, uma das 4 facções que controlam Tartaruga, e o pai daquela garota era o líder. Lee perguntou o que exatamente ele teria que fazer para ajudar. Ela disse que era fácil, só precisava se vender por um preço muito alto. O líder da se disse que era revoltante vê-la de novo, que esperava nunca mais ter que vê-la nessa vida. E agora, por mais que quisesse, não podia ir contra as leis da Tríade, traindo a organização e roubando seu tesouro. O único preço a pagar era a morte. Sai sorriu, porque sabia que ia morrer. Sara Yun explicou que não roubou, só pegou emprestado e veio devolver. Ele respondeu que mesmo trazendo o manual, não era suficiente. Dívidas geram juros. E novamente, ela se escondeu atrás de Lee, dizendo para ele não se preocupar. Sai mandou ela parar de adiar a morte e aceitá-la logo. Mataria rápido, sem dor. Mas o pai pediu para ao menos ouvi-la uma última vez. Sai respondeu que se ele deixasse aquela garota escapar de novo, ficaria muito decepcionado com ele. Ele respondeu que se ela não pudesse pagar um preço tão alto, a morte era inevitável. Aliviada, Ser perguntou a Lee se por acaso ele já tinha conhecido um espadachim antigo chamado Demônio da Espada Fantasma, já que sabia que eram da mesma época. Lee respondeu que não sabia. Se fosse um artista marcial do meu tempo, então provavelmente era de 3ª categoria. Se for assim, então mostre algo. Ela pediu, ele perguntou, e ela disse, bem, artes marciais ou qualquer coisa que quiser. Ah, mas tem que ser uma das suas técnicas mais fracas, para combinar com o preço que tenho que pagar. Ela mandou ele se apressar, queria ver a arte marcial mais fraca e insignificante. Lee fez um movimento para frente com o punho, todos esperaram ansiosos. E essa técnica é o golpe supremo do punho, um único movimento que foi a primeira arte marcial que ele dominou quando tinha apenas 1 ano de idade. Seri disse que ele estava enganado, que aquilo era fraco demais, que talvez pudesse mostrar algo um pouco mais poderoso. Lee respondeu que não era fraco, era só simples e direto. Então, ela pediu para ele mostrar como se estivesse batendo em alguém. Lee comentou que o lugar era muito apertado.
O líder da seita disse para ele tentar o que quisesse, e naquele momento, um buraco gigantesco atravessou tudo naquela mesma direção. Lee comentou: "Tentei fazer o mais leve possível, mas acho que escorreguei um pouco, já fazia muito tempo que não usava." O líder da seita perguntou como um humano podia viver mais de 2000 anos. Seirong disse que também não sabia, mas era verdade. Ela o encontrou preso numa câmara subterrânea na Terra. O líder pensou na cultivação isolada. Seryong comentou que, assim como ele viu, aquelas artes marciais eram incríveis, de muitos tipos e o melhor, todas antigas. Dá pra dizer que Lee é como uma biblioteca viva de artes marciais. Como ele era muito próximo dela, podia pedir pra ele recitar algumas que pudessem usar na seita. Se transformassem em manuais secretos, venderiam uma fortuna, muito mais valiosos que o manual do demônio da espada fantasma. À noite, os canalhas observavam o buraco gigante que Lee fez, sem entender como apareceu ali. Outro cara com capuz verde foi interrompido por Lee, que perguntou quando a loja abriria. "Você está falando comigo?" perguntou o homem. Lee respondeu: "Sim, porque não tinha mais ninguém ali." O cara do capuz então perguntou se ele estava procurando briga. Aquele malandro Lee mandou ele relaxar, chamando-o de moleque e dizendo que não precisava ter medo. "Então você queria briga?" disse o homem, desferindo um grande golpe em direção a Lee. Mas de repente, ele não tinha mais a espada. Ari disse para ele não se preocupar, que devolveria a espada. Só queria saber quando o lugar abriria. "Você está morto!" gritou o homem. E quando tentou atacá-lo com a palma da mão, Lee criou uma barreira e a mão daquele canalha se estilhaçou. Sai, passando por ali, ficou pasma. O cara de antes serviu um prato para Lee, dizendo respeitosamente que fez o melhor que pôde, mesmo sendo sua primeira vez cozinhando. Esse cara fez ele cozinhar. Lee ficou satisfeito com o esforço naquele prato e, enquanto o curava, também desbloqueou alguns pontos dos seus meridianos. Sai se aproximou de Lee, mas de repente foi toda molhada de macarrão. O prato estava horrível para Lee. Ele pediu desculpas, mas logo perguntou o que a trouxe ali. Ela respondeu que o pai pediu para trazê-lo de volta. Lee disse que era desrespeitoso convocar o Supremo assim, tão casualmente. Se o pai dela queria ele, deveria vir pessoalmente. Sei pediu desculpas, dizendo que falou errado. Na verdade, o pai pediu para convidá-lo e acompanhá-lo, se ele concordasse. Depois de ouvi-la, Lee aceitou o convite. Sai perguntou se era verdade que ele conhecia todas as artes marciais, inclusive as antigas. Ele respondeu que era algo assim, mas se algo não existisse, ele simplesmente criaria. Isso é bárbaro, ela pensou, um pouco nervosa. Perguntou se talvez existisse uma arte marcial que pudesse reabrir as placas de crescimento. Ele respondeu que não existia tal coisa. Enquanto caminhavam para ver o pai dela, Sai perguntou se ele poderia criar uma arte marcial para reabrir suas placas de crescimento. Nosso lhe respondeu que não era possível, porque nossos corpos carregam história, são formados pelos nossos pais, carregando o legado da humanidade. Artes marciais são treino para viver seu destino em toda a sua glória. E ir contra isso era proibido. Ela prestou muita atenção nas palavras dele. E vendo ela assim, lhe mencionou que existia uma arte marcial que podia mudar a aparência do corpo, mas era uma técnica de transformação, e outra chamada reestruturação óssea, que só alterava o esqueleto. Depois de ouvi-lo, ela ficou na frente dele dizendo que a última serviria e que ficaria feliz em aprender. Por quê? Ele perguntou. Obviamente, a pequena Sarri não soube responder, e cabisbaixa, aceitou seu destino mais uma vez. Mas então, lhe perguntou se ela sabia fazer um tipo de comida feita com uma carne longa e curva nas duas pontas. Ela pensou, não é um cachorro quente? Ela disse, sim, e lhe perguntou se podia fazer um para ele, ao que ela gritou, claro! E agora vemos o pai de Sai e Sirong, olhando fixamente enquanto Lee saboreia espetinhos e Sai lhe dá uma massagem. A própria Sai pediu ao pai para cumprimentar seu mestre, mas Lee corrigiu, dizendo que não era mestre dela, só iria ensinar uma técnica trivial de arte marcial. Então, todos se reuniram no lugar onde Lee estava comendo. O pai de Sarri ainda não entendia como ele passou 2000 anos cultivando em segredo, mas viu com seus próprios olhos, então não podia negar. Ele reconheceu que a arte marcial que Lee demonstrou era mais poderosa que a técnica do demônio da espada fantasma. E segundo a senhora Jong, Sirong ouviu dizer que ele poderia passar essa técnica para eles. Lee respondeu que não era nada especial, dizendo a Sai que ela não precisava massageá-lo se não quisesse, mas ela, com um sorriso doce, disse que fazia isso porque queria. O pai dela comentou que se ele fizesse um manual detalhando o método e as técnicas, ele esqueceria completamente o tempo em que Sirong roubou e vendeu o manual, mas Ser interrompeu, dizendo que isso não seria justo.
porque mesmo com todos os juros, ainda estariam no prejuízo, então ele teria que fazer uma oferta melhor. Ele perguntou o que ela queria ser. Estava interessada em uma unidade de energia interna. Não importava se fosse usada, desde que funcionasse bem. Ela tinha ouvido rumores de que eles negociavam unidades de energia de nível militar, então queria pelo menos uma decente para eles. Um núcleo nível 1 seria suficiente, mas o pai de Sahi achou que ela estava louca por pedir algo assim. Furioso, o Sen gritou que isso nunca seria permitido. O núcleo Hartley era um tesouro entre tesouros. E por mais poderosa que fosse uma técnica marcial antiga, não poderia cobrir seu valor. Sir Young levantou a palma da mão, não uma, mas 5 técnicas marciais antigas. Claro, ela também perguntou a Lee se ele poderia oferecer 5 técnicas do mesmo nível da que ele mostrou antes. Lee disse que um nível tão básico não era problema para ele. Mesmo assim, o pai de Sai recusou, mas agora Serong disse que seriam 10. Ele finalmente aceitou, com a condição de que os métodos de execução, posturas e formas registradas fossem detalhados e precisos. Tinham que ser claros o suficiente para que qualquer um que os visse aprendesse facilmente. Lee disse que isso era fácil, pedindo papel e pincel. No fim, Serong e o líder do clã ficaram olhando os desenhos de Lee, que, como pedido, tornavam as instruções muito simples. O líder do clã perguntou: "O que é isso?" E Ser não teve coragem de explicar, achando que era um desastre total. Mesmo assim, o líder do clã chamou um ancião especialista para ver se aquelas técnicas eram reais. Enquanto Sai era a cozinheira pessoal de Lee, Serat estava ao lado dele, irritado porque aquilo nem cobria o custo do papel. Eles classificaram os desenhos como ginástica, não técnica marcial. Pediram para ele elevar o nível para técnicas secretas avançadas. Lee mencionou que no ponto mais alto, as técnicas marciais são todas iguais e não podem ser diferenciadas. Porém, todas as técnicas que ele forneceu eram fáceis de aprender e levavam ao mesmo ponto de perfeição. Por isso eram muito melhores. Serong entendeu, mas eles precisavam de um produto melhor. Lee recusou porque técnicas com donos não podem ser passadas. Isso ia contra as leis do mundo marcial. Então, ele pediu para ela parar de insistir. Por enquanto, ele ensinaria a técnica da transformação corporal inversa para aquela garota. Enquanto Lee a levava embora, Serong achou que estavam completamente arruinados. Agora, ela não tinha escolha a não ser ir com o líder do clã tentar convencê-lo. Mas vendo que ele nem respondia, ela começou a perder a esperança lentamente. Porém, ele disse que era uma técnica marcial nunca vista antes, uma força que jamais seria testemunhada em uma vida. Ele perguntou se ela realmente poderia convencê-lo a ajudar a Aliança dos Três Polos. Seri respondeu: claro, eles precisavam um do outro, já que sem ela, ele nem comia. Claro, também acrescentando o preço do núcleo Heart Level. O líder do clã respondeu que estava tudo bem. Agora, vemos o líder do clã levando Ciri para outro lugar, perguntando como ela sabia que eles tinham um núcleo Heartle. Até Ciri ficou surpresa, porque tinha suspeitas, mas não achava que fosse verdade. Ele disse que o núcleo Heartle era um dos 3 artefatos lendários do mundo marcial. Porém, apesar dos rumores, ninguém o tinha visto em sua forma real. A razão é que seu desenvolvimento precisava ser aprovado pela Aliança Central. Em resumo, é um processo aberto, como as armas nucleares do passado. Um poder de tal magnitude, se fabricado em segredo, significa se tornar o inimigo público do mundo marcial. Se for assim, então como vocês o fizeram? Ela perguntou. Ele respondeu que não fizeram, ele simplesmente apareceu. Em uma sala, onde havia um grande buraco, ele disse a Seryong que o que ela procurava estava ali. Na parte mais profunda daquele buraco gigantesco, havia algo que parecia um cavaleiro carregando uma espada. Um ano atrás, no inverno, uma cápsula modular de transporte fez um pouso de emergência em Tartaruga, e então aquela criatura apareceu. Naquele dia, todos que o enfrentaram morreram. Só depois de centenas de mortes, entenderam que ele era um mestre supremo, muito além do que podiam enfrentar. E a razão da força incrível dele é porque ele está equipado com um núcleo nível coração. Mas por que ele está ali? Perguntou Sirong. O líder não sabia o motivo, mas há um ano ele veio sozinho e se estabeleceu assim. O único fato claro é que essa pessoa é uma bomba relógio, porque agora que o boato do núcleo nível coração se espalhou, todas as forças poderosas do mundo vão atrás dele. Os sinais disso já começavam a aparecer. Se você quer tanto o hardcore, ele repetiu, pega e convence ele a agir em nome do velho mundo marcial.
Depois disso, vemos Ser saindo daquele lugar, cruzando com uma garota bem alta. Porém, Seryong parou ao perceber que era Sahi. Sahi não entendia como ela podia vê-la, e vimos como a técnica que Lee ensinou deu frutos e muito melhores. Sahi disse que se as placas de crescimento dela não tivessem fechado, ela seria exatamente assim. Seryong entendeu, e Sahi voltou a ser pequena pois ainda era iniciante, mas quando chegasse ao nível mais alto, poderia durar uma semana inteira. Bom, tanto faz, cadê seu mestre? Perguntou Seri. Reunidas, Seri pediu a Lee para ir até aquela pessoa, pedir a unidade nível núcleo e trazer de volta. E se ele recusasse, um pequeno aviso já seria suficiente para fazê-lo entender. O demônio celestial disse que a energia parecia um pouco sinistra, como se a energia de um dragão estivesse vazando. Ele avisou Seri que se ela pensasse em pegar para si, aquilo a devoraria. Então, era melhor deixar como estava. Se o que ela precisava era cultivar energia interna, ele compartilharia a dele. Seri não esperava essa resposta, e depois disse a Lee que aquilo era algo que não podia aceitar. Porque recusar-se é praticamente o mesmo método? Ela irritada disse que era porque queria se vingar com sua própria força. Isso é meio contraditório, disse Lee. Sun já apareceu, dizendo para ele não questionar ela. Essa é a Ser. Ela até faz meu cérebro genial sobrecarregar com a lógica dela. Ela começou a fazer birra, e vendo aquilo, Lee apenas deixou pra lá. Um cara de óculos acabara de informar o pai de Sahi que Helena havia chegado na cidade. O líder já sabia, porque certamente as outras facções mobilizariam todas as suas conexões para atrair os mestres de mais alto nível. Então o melhor era ficar de fora e só observar. O monge chegou onde 3 caras estavam. Um deles estava prestes a beber, mas o monge tomou primeiro. Obviamente, chá como oferenda a um monge elevado que alcançou a iluminação é uma grande honra para criaturas inferiores como eles. Esse cara o atacou de surpresa, porém apesar de acertá-lo, não fez nada. Vendo a energia estranha emanando do corpo dele, percebeu que o monge era um Buda Asura. O monge acabou desintegrando o corpo dele. A única coisa que disse foi: "Eu avisei". Os outros ali imediatamente baixaram a cabeça. Essa era a postura que deviam ter diante de um Buda vivo. O monge uniu as palmas das mãos e explicou que buscava o ensinamento precioso de alguém bondoso que pudesse guiá-lo até a facção Águas Negras, mas diante do silêncio geral, acabou chamando todos de miseráveis e perguntou se estavam querendo morrer. Os 3 levantaram as mãos imediatamente e disseram que mostrariam o caminho. Nesse momento, outra pessoa chegou ao buraco gigante e o cavaleiro que emanava muita energia. Vendo o cavaleiro, essa pessoa começou a se aproximar devagar, o examinou e percebeu que sua energia interna máxima era muito alta. Apontando a espada em alta velocidade, gritou: "Entrega o núcleo!", conseguindo perfurar a armadura dele. Enquanto isso, o demônio celestial devorava umas linguiças. Helena podia vê-lo de longe, assim como aquele monge, já que uma luz gigantesca irradiava por toda a cidade. Pouco antes, a facção Tríade levantou todas as defesas protegendo o monstro e emitiu uma ordem de ficar em casa. Podíamos ouvir as ordens do líder da facção. Este aqui é o líder da região sul da Tartaruga, Mo Jung, de longevidade indomável. Então, eles se retiraram da batalha pelo núcleo. Isso é impossível. Ele só quer que o leão e o tigre lutem. Ele certamente quer matar 2 coelhos com uma cajadada só. Claro, se já tem um leão e um tigre, então vão jogar um urso na briga. Essa batalha vai ser um caos completo. De volta ao buraco gigante, Helena já estava lá, vendo como, ao longe, no topo de um prédio, estava o corpo empalado daquele cara. Ele era um mestre divino pertencente à facção Lança Perfurante. O monge apareceu dizendo: "Você conhece essa facção?" Eles parecem se gabar muito. Dizem que ele foi um gênio que apareceu uma vez a cada 1000 anos. Mas é isso que acontece com facções arrogantes e prestigiadas. Ninguém pode atrapalhar o Buda. O que os espera é a morte. Helena perguntou por que ele estava ali. O monge respondeu que, claro, se havia uma grande oferenda, o Buda tinha que estar lá para devorá-la. Parece que a sorte finalmente sorriu para ele. Helena começou a usar seu poder, avisando para ele não interferir se ainda valorizasse sua vida. Um ser tão ignorante ousa ameaçar um Buda que alcançou o nirvana da vida e da morte? Você nem sabe o que é iluminação, não é? Mas vendo que Helena começava a aumentar ainda mais seus poderes, o Buda pediu que ela esperasse. Há uma ordem para tudo. Se lutassem ali, o vencedor sairia gravemente ferido, e com certeza outros iriam aproveitar a situação. Além disso, aquele monstro lá embaixo era o maior problema. No fim, eles acabariam como aquele cara. O que ele propôs foi que trabalhassem juntos para derrotar o monstro, mas Helena não tinha intenção de se aliar a alguém como ele. "Se atrapalhar meu caminho, eu vou te matar",
Helena pulou direto para onde o cavaleiro estava. O Buda simplesmente zombou dela por nem sequer fazer cálculos simples. Ela é uma completa tola. Quando chegar lá, tudo o que vai conseguir é morrer. Quando Helena finalmente chegou onde ele estava, ficou bastante surpresa, mas não foi por causa da noite. Foi por causa da presença de outra pessoa. E sim, era Li quem já estava ali. Porque essa pessoa está aqui, ela pensou. A matriarca disse a Helena que, desta vez, ela deveria se lembrar bem. Se enfrentasse essa pessoa de novo, nem deveria levantar a cabeça, porque se desobedecesse, cortaria seus laços sanguíneos. O olhar no rosto de Helena dizia: que saco. Li falou em voz alta. Pelo seu fôlego firme, significa que todas as suas feridas já cicatrizaram. Você chegou na hora certa. Tenho um monte de perguntas e procurava alguém para respondê-las. Uma dor aguda surgiu de repente no corpo de Helena. Por que isso está acontecendo? Sinto que nem consigo respirar. Ela pensou, bastante corada, e disse a Li para falar. Ela responderia suas perguntas. Por que a energia interna dessa pessoa não está concentrada, mas distribuída pelo corpo? Helena começou a analisar a noite, respondendo que era porque o recipiente da energia não aguentou tanta energia e acabou derretendo.